Bom, muito obrigado, bom dia a todos. Ouvir essas palavras do amigo é sempre agradável. Eu quero muito agradecer a comissão organizadora e agradecer ao Dr. Spinelli o convite de estar aqui. É muito bom estar nessa terra. Primeiro, que a terra é lindíssima. Segundo, que eu estou a quase 3.000 quilômetros de casa, né? Então, e junto de diversos amigos, alguns alunos, então é muito agradável vir aqui. Nós vamos falar sobre alguma coisa nova que surgiu em hipertensão arterial em termos de terapêutica. Bom, como os senhores sabem, a hipertensão arterial é a doença crônica mais prevalente em todo o mundo e uma das principais causas de morbimortalidade cardiovascular. E se reduzir os níveis pressóricos, nós baixamos essa mortalidade cardiovascular? Reduzimos. Existem diversos estudos, existem estudos epidemiológicos, esses estudos de Framingham, mostrando uma redução acentuada de acidente vascular cerebral e uma redução importante, não tão acentuada como do acidente vascular cerebral, para doença arterial coronária. Então vale a pena tratar a hipertensão arterial. E existem os estudos de Lau em quase 1 milhão de pacientes derivados de ensaios clínicos, mostrando essa redução de morbimortalidade. Quanto mais reduzir a pressão, melhor essa redução de morbimortalidade. Mas o que surgiu de novo em termos de algoritmos, em termos de diretrizes? Nós temos a diretriz brasileira, que nós vamos reformulá-la agora, temos a diretriz europeia, que é muito parecida com a brasileira, ou melhor, a brasileira muito parecida com a europeia, e surgiu recentemente o 8º joint. O que o 8º joint trouxe de novo para a gente? Quais foram as novidades do 8º joint? Tem algumas coisas muito importantes. Uma, que ele dividiu os pacientes em jovens, idosos, brancos ou negros, indivíduos diabéticos e indivíduos com lesão renal. E foi uma coisa muito interessante que ele fez o seguinte: indivíduos não afrodescendentes, você pode usar qualquer tipo de classe de medicamentos antihipertensivos sem problema nenhum. No indivíduo não afrodescendente, você pode usar o diurético tiazídica, o IECA ou BRA, o antagonista do canal de cálcio, isolado em combinações. Se o indivíduo for afrodescendente, ele indica usar o diurético tiazídica ou o antagonista do canal de cálcio, isolado até em combinações. Entretanto, é o seguinte: o indivíduo, se ele for diabético, não interessa, ele vai entrar na caixa, na classe ou no não afro ou no afro, se ele for afro ou não afro. O indivíduo diabético, você pode usar qualquer tipo de classe de fármaco antihipertensivo. Não é necessário você utilizar um IECA ou BRA. Não, você pode usar qualquer classe de fármaco antihipertensivo. Mas, se o indivíduo tiver lesão renal, é praticamente obrigatório você usar o IECA ou BRA. E como a colega falou anteriormente, nunca associar os dois. O que houve de interessante? Afrodescendente. Outra coisa interessante, nessa diretriz americana, não tem o beta-bloqueador que nós usamos por diversos anos, e estamos usando bastante os beta-bloqueadores. O porquê disso? Porque as meta-análises, utilizando o beta-bloqueador no tratamento da hipertensão arterial, não mostraram redução de mortalidade nos indivíduos acima de 55 anos. Bom, por que isso? O beta-bloqueador é ruim? Não, o beta-bloqueador é muito bom, mas esses estudos que utilizaram o beta-bloqueador, utilizaram o atenolol numa dose bastante baixa, e com isso não surtiu efeito. Recentemente, estão surgindo outros beta-bloqueadores, por exemplo, nós temos o carvedilol, que nós utilizamos para insuficiência cardíaca e podemos utilizar para hipertensão arterial, e recentemente também surgiu o nebivolol, que é um beta-bloqueador com uma capacidade de liberar óxido nítrico, provocando vasodilatação, e com uma grande capacidade cardioseletiva, é um dos beta-bloqueadores mais cardioseletivos. Baixa a pressão, reduz morbimortalidade? Ainda não sabemos, porque ainda é muito cedo, não temos estudos mostrando redução de morbimortalidade. O que temos de estudo com o nebivolol são estudos na insuficiência cardíaca, onde a redução de mortalidade não ocorreu, mas houve redução de mortalidade combinado com a redução do número de internações. Então, desfechos combinados. Então, na hipertensão arterial, nós não sabemos muito bem se reduz ou não a mortalidade. Bom, por que a diretriz americana tipificou de forma diferente o afrodescendente?
afrodescendente. O afrodescendente, lá nos Estados Unidos, responde muito bem ao diurético tiazida e os antagonistas dos canais de cálcio. Primeiro, vamos recordar um pouquinho, voltar ao passado, quando os marginais da época eram diferentes dos marginais de hoje, né? Os marginais da época iam pegar seres humanos na África e levavam para os Estados Unidos e traziam para o Brasil, para o resto da América do Sul também. Quem fazia o tráfico negreiro para os Estados Unidos eram os ingleses. Quem fazia o tráfico negreiro para o Brasil eram os portugueses. E o que acontecia? Morria muita gente nesses porões, nesses navios, sem água, sem alimentação, principalmente sem água. E como os senhores podem observar, o tráfico para os Estados Unidos era quase o dobro da viagem. Então morria muito mais gente indo para os Estados Unidos e menos pessoas indo para o Brasil. A coroa portuguesa estipulou que não podia ter mais de 10% de mortalidade de indivíduos nos porões dos navios. O que faziam os portugueses? Em vez de botar 200, botava 220. Aí morria 30, eles tipificavam que só morreu 10, né? Eles já eram malandros desde aquela época, os portugueses. Mas o inglês não era malandro, ele era marginal, mas honesto, né? Ele não era um marginal desonesto. O que ele fazia? Ele observava que o negro que entrava no navio e que morria era um negro mais salgado, ele perdia sal. Então o que ele fazia? Ele dava uma lambida no negro. Se ele fosse docinho, subia para o navio. Se ele fosse salgado, ele ficava lá na África, né? Então eles já eram bem mais inteligentes que os portugueses. O português não faz isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então tem essa coisa. Então foi muito selecionado. O afrodescendente americano é um afrodescendente que retém muito sal. Por quê? Ele é descendente dos avós, os bisavós deles tiveram que sobreviver essa travessia marítima. E com isso é um indivíduo diferente. Nós já temos estudos mostrando que o nosso afrodescendente, ele é muito semelhante ao não afrodescendente. E os indivíduos negros da África mesmo teve um estudo recente agora, mostrando que ele tem um comportamento semelhante a todos os fármacos antihipertensivos, de maneira igual. Então, o nosso irmão afrodescendente é muito semelhante ao branco, sem diferenças nenhumas. Então nós precisamos tomar cuidado com essas diretrizes que chegam mostrando esses aspectos peculiares. E o que está surgindo de novo em termos de fármaco? Os senhores já ouviram falar da insuficiência cardíaca, o LCZ 696, que é um fármaco que foi utilizado nos pacientes com insuficiência cardíaca e teve uma redução boa de mortalidade. O que faz esse fármaco? Ele é um tipo de valsartan, é um tipo de valsartan que vai aqui no receptor AT1, funcionando como um bloqueador do receptor da angiotensina 2, sem problema nenhum, só que ele tem uma outra ação. Como os senhores sabem, o sistema renina-angiotensina, quando ele é bloqueado com propriedade, ele desvia a cadeia para os peptídeos vasoativos, esses peptídeos natriuréticos. E esses peptídeos natriuréticos têm uma ação extremamente importante. Talvez eles sejam aqueles responsáveis para a melhora da mortalidade da insuficiência cardíaca. E esses peptídeos natriuréticos, esses peptídeos vasoativos, eles provocam a natriurese, a vasodilatação, reduzem a atividade do sistema renina-angiotensina, além de reduzir a atividade simpática. E vem uma substância sem vergonha chamada leprilicina, que degrada esses peptídeos natriuréticos. E o LCZ 696 tem essa capacidade de bloquear o receptor AT1 e também degradar a leprilicina. Com isso, surgindo mais peptídeos natriuréticos. Funciona em termos de reduzir a pressão? Sim, funciona bastante. Tem uma ação de redução pressórica importante, significativa nas dosagens de 100 até 400 miligramas. Nós ainda não temos estudos mostrando redução de morbimortalidade na hipertensão arterial, mas tem um estudo muito importante, estudo paradigma, que mostrou que o LCZ reduz em 20% a morbimortalidade, a mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca. São pacientes com insuficiência cardíaca, não pacientes exclusivamente hipertensos. Então, nós vamos ter que fazer um estudo com LCZ
para os pacientes simplesmente hipertensos, para ver se reduz a mortalidade desses nossos pacientes com hipertensão arterial exclusivamente. E o que surgiu em termos de tecnologia? Os senhores ouviram muito falar da denervação das artérias renais. Quem esteve no congresso em Munique, o ano retrasado, tinha uma quadra praticamente de empresas que só faziam catéteres. E uma patente até de um catéter foi vendida por $800 milhões. Para os senhores terem a noção da importância que era a denervação das artérias renais. Múltiplos estudos, diversos estudos. Eu estava até com um protocolo lá na Escola Paulista para ser aprovado a denervação da artéria renal pelo catéter de ablação de arritmias, né? Felizmente eles não aprovaram. E o que aconteceu? Bom, a ideia já é bastante antiga e muito boa. Já em 1948, em 1950 foi publicado o primeiro trabalho com 142 pacientes que fizeram a denervação esplânica. Abriu o abdômen do indivíduo, denervava tudo, recolhia as vísceras, costurava. O que aconteceu com esses pacientes? Reduzia a pressão arterial e depois de 10 anos voltava absolutamente tudo ao normal. Isso morreu, isso se esqueceu e o pessoal começou a ter ideia de fazer isso de novo. E a gente sabe que o sistema nervoso simpático renal tem uma participação muito grande na reabsorção de sódio e água, na liberação de renina, aumentar o sistema nervoso simpático e a ablação dessas artérias, da parte simpática, nervosa dessas artérias, reduz esse tipo de atividade reabsortiva de sódio e água. Bom, surgiu o primeiro estudo, chama Simplicity 1, surgiu depois o Simplicity 2, né? Com catéteres cada vez mais maravilhosos um que o outro, e o resultado muito expressivo. Mas era resultado expressivo dessa forma: o senhor, nós temos uma tecnologia que nós vamos passar um catéterzinho na sua artéria renal, etc, o senhor vai ser sorteado, ou para fazer o procedimento, ou para ser um placebo. E assim foi feito. O senhor é placebo, foi sorteado com placebo. Muito bem, continua tomando o seu remédio para hipertensão. O senhor foi sorteado para fazer a ablação da artéria renal. Vamos lá fazer toda aquela pompa. E o que aconteceu? Reduções pressóricas bastante expressivas, tanto da sistólica quanto da diastólica. Bom, maravilha, tratamento curativo da hipertensão arterial. Vamos em frente. 3 minutos. 5 minutos? 3. Entendi 5. Aí, o que aconteceu? Catéteres maravilhosos, surgindo catéteres espaciais, né? Desenvolvimento de catéteres, etc. Né? Muito expressivos esses catéteres. E aí, o que aconteceu? A Europa, 15 a 20 mil procedimentos em 4 anos. A Europa toda, Alemanha, Bélgica, Espanha, até Portugal fazendo denervação renal. Mas a gente precisava ir para um mercado muito grande, Estados Unidos, né? Aí o Pato Donald falou: você vir penetrar esse catéter aqui na gente, você precisa demonstrar que funciona. Você tem que fazer o verdadeiro placebo, não adianta. Tem que fazer o verdadeiro placebo. O indivíduo é sorteado para placebo, vai perfurar a artéria, vai levar o catéter lá na artéria renal, vai simular uma denervação, o doente não vai saber e o médico que vai acompanhar o doente não vai saber. Muito bem, fizeram o estudo, foi um estudo em 60 centros, com mais de 500 pacientes e foi publicado no início do ano, né? Em março agora, do ano passado, né? No New England. O que aconteceu com esse estudo? O sham é o verdadeiro placebo, né? E o grupo denervado, não houve diferença absolutamente nenhuma na pressão de consultório nos indivíduos que foram denervados e que não foram denervados. Também não houve diferença absolutamente nenhuma na monitorização ambulatorial da pressão arterial, foi semelhante e foi um desespero grande, porque as empresas, tinham mais de 80 empresas desenvolvendo catéteres com gastos bilionários
e foi tudo perdido por água abaixo. O que se encontrou em subanálise? Subanálise não serve para raciocínio, serve para a gente formular hipótese. Na subanálise, o grupo não afrodescendente se beneficiou. Então isso gerou uma hipótese, provavelmente que nos indivíduos brancos, com muita atividade simpática, etc., talvez que esse indivíduo tenha se beneficiado do procedimento. Tentativas de explicação foram muitas. Tentou-se explicar muito porque o Símplice 13 não funcionou. Um deles era que tinha 26% de afrodescendentes, e os afrodescendentes não se beneficiaram da denervação renal. Bom, por que aconteceu isso? Por que quando você fez o verdadeiro placebo, não funcionou? Qual é o grande problema da hipertensão arterial? Tem mais um minuto, né, Spinelli? Qual é o grande problema da hipertensão arterial? Nós temos fármacos maravilhosos. Essas 5 classes de fármacos que nós conhecemos são maravilhosos para reduzir a pressão arterial, são efetivos, poucos efeitos adversos. Qual é o grande problema? O grande problema é esse: a não adesão. A adesão à terapêutica é o grande problema. Eu vou dar remédio para o indivíduo que não sente nada, e eu tenho que explicar para esse paciente que isso é uma poupança para o futuro, que ele vai ter menos AVC, menos infarto do miocárdio. Então, esse foi o grande problema, a grande adesão no tratamento de hipertensão arterial. Agora imagina, o indivíduo vai para um procedimento de denervação de artéria renal. Ele vai ficar o dia inteiro, ele vai fazer os exames pré-operatórios, ele vai ser depilado, ele vai entrar no centro cirúrgico, ele vai ter uma viagem espacial, né? Aí, o que acontece? Ele fala, essa hipertensão arterial é uma coisa séria, os caras não estão brincando. Aí o que ele faz? Ele sabe que vai ter AVC, sabe que vai ter doença coronária, e viu que o negócio é preto. O que ele faz? Ele toma o remédio, ele passa a ter uma adesão maior à terapêutica, e com isso controla a pressão arterial. Então o grande problema é esse, a adesão à terapêutica. Depois de todo essa confusão da denervação renal, ele tem essa consciência disso e passa a tomar o remédio. E para concluir, né, tenho mais 15 segundos, nós ainda não temos os dados reais para a gente jogar no lixo. A denervação renal deve ter alguma coisa, deve ter o doente que vai se beneficiar, aquele indivíduo que tem uma atividade simpática muito acentuada. Como que vamos descobrir isso? Vai ter jeito da gente descobrir isso daí, e esse paciente se beneficia. Então, denervação renal, todo mundo estava fazendo no ano passado, deve ficar restrito simplesmente ainda ao centro de pesquisas. Muito obrigado.